virtude da mulher naquela época? 1793, final do século XVIII na França. Ela tinha que ser submissa. Ela esqueceu, então agora você vai pagar com a sua vida. E ela é guilhotinada, né? Decapitada. Na Praça, eu lembrei, na Praça da Concórdia, em Paris, na França. Uma citação da época, né? A gente fala aí do iluminismo e tal, muito interessante, né? O que um filósofo iluminista que prega, ele quer direito igual para todo mundo. Né? Então esse cara deve ser um santo, esse cara deve ser maravilhoso, deve ser um cara incrível por ser um filósofo conhecido. Jean-Jacques Rousseau, que é muito estudado hoje. O que ele falava sobre as mulheres? Ele pregava liberdade de pensamento, pregava a razão. Mas o que ele falou sobre as mulheres? O que ele teria para falar sobre as mulheres? Disse ele o seguinte, abre aspas, a mulher deveria ser educada a encontrar sua realização, entre aspas, natural e colocar-se a serviço do homem. Gente, é um pensador, um cara que é estudado até hoje nos livros. Ele era machista, como toda a sociedade. Ele não entendia que a mulher tinha a mesma capacidade que o homem. Para ele, a mulher ela era inferior intelectualmente, sim. E ele vai dizer isso. A mulher deveria ser educada a encontrar sua realização natural. Você tem que educar a mulher para que ela encontre a sua obrigação natural. Não é a natureza que impõe esses deveres para as mulheres. É a sociedade machista, é a sociedade dos homens. Então não é natural. Por isso que eu coloco entre aspas, o seu dever natural. A mulher não tem nenhum dever natural. Nenhum. Talvez só amamentar, porque a gente vai falar ali que o leite está no corpo dela, etc. Mas foi a sociedade machista que colocou a mulher como inferior. Desde os primórdios das cavernas e em toda a história. E Jean-Jacques Rousseau, que é um dos filósofos mais respeitados, me sai com uma dessa. Né? Então, óbvio que muita gente vai responder ele. Né? Uma mulher respondeu ele, contestou ele. Vou aqui só dar um golinho d'água para poder falar o nome dela. Mary, M-A-R-Y. E eu vou tentar falar o nome dela, que é Wollstonecraft. Wollstonecraft. Vou soletrar para se vocês quiserem procurar na internet. É o sobrenome dela, Mary, né? M-A-R-Y. W-O-L-L-S-T-U-N-E-C-R-A-F-T, né? Wollstonecraft, ou não faço ideia. A Mary contestou o que o Jean-Jacques Rousseau disse sobre a mulher ter que encontrar, né, a sua virtude natural. Tipo, não é a natureza, repita, a sociedade. Ela nega as diferenças naturais entre homens e mulheres. Não existe nenhuma diferença natural. A diferença natural no órgão genital é óbvia, mas isso não quer dizer o que a pessoa tenha que ser na sociedade, né? E o que ela diz basicamente, né, de certa forma em resposta de Jean-Jacques Rousseau, que ela não concorda com o que o Rousseau disse, é que não há nenhuma diferença entre homens e mulheres. A diferença está na educação que as mulheres recebem, que naquela época era quase nenhuma. Então, se você educa uma mulher de uma forma ruim, dizendo que ela é, né, um objeto, e você educa um homem dizendo que ele tem que ser diferente, o que acontece? Quem tem mais chance de sobressair nessa sociedade, de mandar e etc. Né? Então, ela pega no cerne da situação. É a criação que é diferente. Vocês são criados de uma forma melhor do que a gente. Então é por isso que vocês são superiores intelectualmente nesse momento, né, em uma massa. Por isso que a sociedade ela era dos homens. Os homens, é homem, tudo bem. E a mulher sempre colocada para baixo. Então ela vai no cerne, né, da educação. Ela propõe então uma educação igual em 1792. No livro Reivindicação dos Direitos da Mulher, de 1792, né, final do século... Acho que ela não teve o mesmo azar que a Olympe de Gouges, que foi decapitada porque ela não estava na França, ela estava na Inglaterra, se eu não me engano, isso mesmo, na Inglaterra. E, no caso, não havia um crime para decapitação nesse caso. Né? E ela propõe a educação igual. Quando a gente vai ter uma educação igual? Né? Continuando aqui. Com a Revolução Industrial que estava acontecendo nessa época, aí, no século XVIII, as mulheres elas começam a entrar
nas fábricas para trabalhar, né? Daí elas ali no meio operário, agora tem uma fusão entre movimento operário e as mulheres. As mulheres elas participam de greve, elas reclamam do salário que elas recebem, que era metade. Isso mesmo. Hoje a mulher já ganha menos. Naquela época ela ganhava metade do que um homem ganhava. E eles davam lá, né, uma desculpa. Não, porque você não precisa, é o homem que tem que sustentar a casa, etc. E pronto, desta forma algumas mulheres começam a se engajar em lutas políticas dentro das fábricas. Elas começam a participar de greves, começam sim a apanhar também de policiais, a apanhar de donos, né, de patrões que eram seus chefes. E ali elas começam o quê? A entrar na sociedade, a participar mais da sociedade. Até ali uma pequena abertura. Ela ainda era considerada inferior e não tinha direitos. Porém, ela começa a se engajar mais, participar mais, né, da construção da economia e do país. Né? Século XIX, sim. Daí a gente chega no século XIX, entre 1801 e 2000, e 1900, perdão, que a gente tem na Alemanha o Karl Marx fazendo estudos sobre o advento da fábrica. Chega a fábrica, muda toda a sociedade. Toda a sociedade agora passa a, né, funcionar de acordo com o capitalismo, com a fábrica. E o Karl Marx ele faz essa análise, né, que é o precursor também do socialismo, que prega a igualdade, que o patrão tinha que dividir a fortuna dele mesmo com os empregados, que todos fossem iguais. Ele conota a mulher, né, ele coloca a mulher no meio desse bolo, né, mostrando uma sociedade de classes, em que a mulher tinha a classe dela também, uma classe baixa, na qual ela ganhava menos do que o homem, trabalhava às vezes mais e ganhava menos, pagava-se mais para o homem. Por quê? Porque ele é o homem, é um sistema patriarcal, você vai pagar mais para o homem. Nem o homem ganhava bem, né? E a mulher ainda ganhava metade do que o homem ganhava, porque é a primeira fábrica. E o Karl Marx coloca a mulher dentro dessa questão, né, de estratificação de classes, que é uma análise bem profunda que ele faz dessa nova sociedade. Eu vou citar aqui duas feministas do século XIX que lutaram, né, ativamente com trabalhadores para direitos para as mulheres e principalmente também, né, criticavam a misoginia, o ódio para com as mulheres, que é a Jeanne Deroine, não sei, vou soletrar, Jeanne, espaço, Deroine, que é Deroin. E a outra que é a Flora Tristan, no final Tan, Flora Tristan. Essas, né, foram os destaques que eu peguei ali no século XIX, elas eram francesas e foram ativistas políticas que lutaram em favor das mulheres durante o século XIX. Até onde eu sei, elas não tiveram uma morte relacionada à luta delas, né? Eu não tenho esse dado. Mas é interessante vocês meninas que se interessarem, principalmente vocês meninas, né, se interessarem pelo tema, conhecerem a história de Flora Tristan e Jeanne Deroine, que também eram socialistas. Elas também defendiam um estado social em que todos fossem iguais e principalmente que a mulher não fosse subserviente e tivesse acesso às mesmas coisas que os homens tinham. Vamos lá. Então as mulheres elas se juntam aos operários, né, nas greves, até o Dia da Mulher mesmo, né, que acontece lá nos Estados Unidos em 1857, não sei se foi em 1857, agora não tem a data, que as mulheres que morrem queimadas, daí eles instituem dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Você tem aí, no caso, também as mulheres engajadas na luta operária, né? Morreram até numa fábrica, né? Um detalhe importante, em 1865, na Inglaterra, John Stuart Mill, na Inglaterra, ele manda um projeto de lei lá no parlamento inglês para que a mulher pudesse votar. E no final do século XVIII, as mulheres começam a pedir sufrágio. O que é sufrágio? Com S. Sufrágio é pedido do voto. Direito universal ao voto. E então elas pedem a primeira onda de mulheres pedindo sufrágio. Elas queriam o direito do voto. Essa luta vai durar, em países como Inglaterra e Estados Unidos, mais ou menos 7 décadas. 70 anos. E aos poucos, muito aos poucos, elas conseguem esse direito.
Uma luta que vai acabar lá pela volta da década de 30, 1930, quando a mulher, enfim, pode votar. Mas esse direito, né, elas já começaram a brigar ali por volta de 1860, 1870, e aos poucos elas vão galgando, né, esse objetivo que era o direito do voto, o sufrágio, né, sufrágio universal. E eles pregam democracia, ó, democracia, democracia, porque era a palavra da moda na época de república, né, das repúblicas. República tem que ter democracia, todos devem ser iguais e todos votam, mas as mulheres não. Então, assim, era uma contradição muito grande, né? No Brasil, né, entre 1930 e 40, a gente tem já, né, a instituição do voto para as mulheres. Lembrando que no Brasil essa luta durou mais ou menos aí 40 anos, desde 1891, né, com aquela Constituição ali pós início da República Velha. As mulheres já estavam lutando aí em pequenos núcleos para terem direito ao voto, né, no Brasil. E lá por volta da década de 30, na década de 30, Getúlio Vargas concede o direito do voto para as mulheres. Se eu não me engano, 1934. Se não for 34, 32 ou 33, mas é por ali. Vou chutar 34, pode ser que eu esteja errado, mas pesquise. Você tem que colocar certo para mim no trabalho. Segunda Guerra Mundial, né? Olha só que interessante. Acaba a Segunda Guerra Mundial em 1945 e volta os Estados Unidos e os outros países dizendo que a mulher ela tinha que ficar no lar. E você tem várias marketings. Não tem caneta aqui. Voltando, uma pequena interrupção da minha mãe. Basicamente, né, a partir de 1945, após então o final da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Existe uma propaganda maciça, porque aí o marketing, a propaganda ela está em alta, eles fazem propaganda para colocar a mulher no devido lugar dela. Então, eles colocam desenhos animados, em propagandas, mulheres em seu lar, mulheres fazendo seus afazeres domésticos, e desta forma, mais uma vez, né, uma lavagem cerebral social, dizendo, ó, esse é o lugar da mulher, esse é o lugar da mulher, esse é o lugar da mulher. Frente a isso, nós temos o surgimento, talvez ela que seja, talvez essa pessoa que seja aí a mulher mais importante, um grande expoente para o feminismo, Simone Beauvoir, né? Vou aí citar para vocês, é muito importante vocês conhecerem a história de Simone, né? Beauvoir, vou soletrar o Beauvoir, B-E-A-U-V-O-I-R, né? Beauvoir, né? Beauvoir. Ela escreveu um livro que é, né, considerado aí, né, um clássico para o feminismo, que é O Segundo Sexo. E ela atribuía as diferenças entre homens e mulheres na sociedade pelas raízes culturais, em que as mulheres, então, elas eram, né, com toda certeza, não pelo naturalismo, não pela biologia, elas não são inferiores, mas sim pelo fato de serem criadas para isso. Então ela atribui as raízes culturais. É uma coisa assim que para nós hoje é muito claro, mas quem ajudou a ficar claro que não é a biologia que diz que a mulher é subserviente, né, foi Simone de Beauvoir. Né? É um produto social, a mulher ela é criada socialmente. Né? Como a mulher realiza o aprendizado de sua concessão. Ou seja, como que a mulher interpreta esse mundo? Ela tentou entrar no íntimo da mulher, a visão da mulher em relação à sociedade. Nada de visão masculina, só visão feminina. Como ela se sente, né? Como ela vivencia, né, estas sociedades machistas. Compreende? Uma frase muito conhecida dela, que é muito interessante a gente, né, colocar aqui, é que, vou resumir assim, com as minhas palavras, mas não se nasce mulher, né, se torna mulher. Porque quando a gente fala mulher, mulher é o quê? Esse produto que a gente fala, não, pega a cor rosa, você tem que ser sensível, tá? Tudo bem você chorar, o homem que não pode chorar. Então ela percebe isso, né? Isso pós Segunda Guerra Mundial. E ela é, no caso, né, talvez a altura mais importante do feminismo. Ninguém nasce mulher, se torna mulher. Ou seja, mulher que eu tô falando, que mulher que eu tô falando? A sensível, a
a emotiva, né? Reparem, quem cria esse tipo de mulher? Né? É a sociedade, que é machista, que é patriarcal. A partir de 1960, lá, né, a época já, né, iniciando o rock and roll, o movimento hippie, etc., a gente tem, né, o questionamento das raízes culturais da diferença dos sexos. Então eles vêm com tudo, todos os movimentos feministas, eles vêm, né, com os argumentos na ponta da língua de Simone de Beauvoir. Mais uma vez questionando, não, a cultura não pode simplesmente criar o homem dessa forma. Nós mulheres podemos, e elas tentam até hoje basicamente o quê? Tentam questionar esse modelo e mudar, porque o problema está na raiz. A gente já está numa sociedade estragada, já desde a era das cavernas é que elas são criadas dessa forma. Então as mulheres elas chegam com um poder de mudança muito forte, dizendo que não, vai ser na marra, a gente quer direito igual. E dessa forma as sociedades ocidentais vão entendendo isso e vão sim dando para as mulheres, né, para cada devido país do Ocidente, os direitos que não eram reservados a elas, né? Muito interessante essa parte aqui. Elas questionam na década de 60 por que, né, existe hierarquia política. Então, na política, os homens eles mandam, né? No sistema jurídico, são os homens que predominam. Na religião, você pode pegar mesmo, você não tem uma papisa, né, uma padra, né, um padre feminino, não tem. Então, também no campo religioso, então, tanto nas hierarquias politicamente o homem é superior. A mulher no sistema jurídico inexistia, né? Na religião não tinha mulher, né? De sacerdotes, de representantes, o que mais? Na vida intelectual e artística você tinha poucas mulheres, então elas questionam a partir da década de 60 a não participação das mulheres, né? De forma predominante em tudo isso. Né? E tentam quebrar com essa construção patriarcal machista. Então, assim, que fique bem claro, então, né? Novamente, né? Vendo aí com Simone de Beauvoir, não se nasce mulher. Ou seja, se você nasce homem ou nasce mulher, a gente está olhando para o sexo, apenas o sexo biológico da pessoa. Mas nós não somos seres naturais, somos seres sociais. Somos educados por essa sociedade. Então que fique bem claro, o que tornou a mulher o que ela é, o que tornou o homem o que ele é, em toda a história no geral, foi a sociedade. Essa é a importância da minha matéria, sociologia. Ninguém nasce escravo, ninguém nasce mulher ou nasce homem. O homem que você conhece, ele é criado no berço. A mulher que você conhece é criada no berço. Olha só, a menina, desde o berço, ela aprende socialmente a ser doce. Ela tem que ser passiva, ela tem que ser altruísta. Você não sabe o que é altruísta? É fazer, né, dar uma atitude, né, ter uma atitude como exemplo para todo mundo. Ela tem que ser exemplar para a família. A menina, ela é criada de uma forma obediente, ela tem que ser obediente. E ela tem que ser dependente emocionalmente. Essa é a mulher que nós criamos. Já o homem é o contrário, repare. Enquanto a mulher ela tem que ser passiva, não, o homem ele é criado para ser agressivo. Né? O homem ele é criado não para ser doce ou passivo, ele tem que ser agressivo. O homem ele é criado para ser competitivo, a mulher não. A mulher tem que ficar lá numa prateleira esperando. Ela não tem, né, na sua carga social isso. Ela não é criada para ser isso. Certo? Ela é criada para ser o contrário do homem. Então, enquanto a mulher tem que ser dependente, o homem tem que ser independente. E agora a principal diferença entre como homens e como mulheres são criados na sociedade. A mulher ela tem que ser emocional. O homem não. O homem tem que ser racional. Né? Basicamente mais sério. A mulher tem que ser a que perdoa, a que chora, a que sente. Enquanto o homem ele é criado basicamente para ser nessa sociedade, né? Tudo isso que eu falei, agressivo, competitivo, né? Perceba, nós somos criados assim, criação em casa, social, que seu pai e sua mãe falam para você, e eles estão reproduzindo o que a sociedade passou para eles, o que os pais deles passaram para eles. Somos o que? Basicamente, né? Somos feitos da cultura. A cultura nos ensinou a ser assim. Tá quase acabando, vamos lá, né? Hoje o novo debate, agora falando do feminismo, né, nos dias atuais, né? Chega-se à conclusão, olha só, a conclusão é de que não é uma fatalidade biológica, e sim fruto de um processo histórico. Quem deixou a mulher como ela é, quem deixou o homem como ele é um processo histórico.
Não é uma fatalidade biológica, certo? Para ficar mais bem explicado. E como tal pode ser debatido, combatido. Então, se a mulher ela é criada dessa forma, então a gente pode debater e tentar mudar isso aos poucos. Se o homem é criado dessa forma, a gente pode debater e aos poucos também, né? Mudar isso. Por que não? Em 1970, o movimento feminista ele acaba tendo uma importância muito grande em vários aspectos sociais. O feminismo ele é muito importante para a sociedade. Muito, mas muito mesmo. A partir da década de 70, o movimento feminista ele também é ligado à questão da violência, né? Força política, o feminismo é uma força política de transformação social, de conscientização e superação, né? Supera a violência, porque a violência ela sempre foi doméstica. Quando você pede os direitos das mulheres, basicamente é não ser violentada em casa. Então, é sim uma arma contra a violência, é uma arma em favor da saúde, porque basicamente você educa melhor a mulher, você educa melhor a sociedade em geral, todos se respeitam, princípio de igualdade, e isso faz bem para a saúde, né? Sim, faz bem para a saúde, para o bem-estar geral, né? E questão ideológica também, né? Prega-se uma nova sociedade, uma sociedade que vê as diferenças, que suporta as diferenças, que não usa força bruta, né? E sim usa racionalidade humana para se dar, né, o direito humano para crianças, mulheres e, né, todas as variantes de gênero. A mulher entra mais forte, né, no mercado profissional e mercado de trabalho, então, né, a partir da década de 70, ela já possui mais direitos comparados com a Idade Média, comparados com 200, 100 anos atrás, né? Elas ganham, então, a partir de hoje, né, no cenário atual, um espaço democrático. E com a liberdade que elas têm hoje, que vocês têm hoje, vocês meninas principalmente, vocês têm um espaço democrático para poder falar sobre isso e não ser presa. Então, as mulheres, vendo toda a história, conquistaram essa liberdade e tem que ser valorizada numa campanha, numa reivindicação, numa manifestação em Brasília, São Paulo. Hoje você vê muitas mulheres se manifestando, né? É um espaço democrático e elas têm agora mais voz ativa do que antes, né? Dessa forma, né? Usando os espaços de mídia, os espaços democráticos, né? Então a mulher ela atua mais no cenário e né, o feminismo hoje pode ser considerado um espaço de discussão em que você, né, oferece com essa discussão resistência, todas as mulheres oferecem resistência. E só para finalizar, que esse vídeo já ficou bem longo, né, os vídeos, mas é importante, desculpa, tá, gente, se ficou longo, mas é importante a gente tratar todos esses temas logo, para a gente fechar logo essa aula. Eu vou aqui destacar uma outra feminista, né, que ainda está viva, tem 76 anos, que é a Angela Davis, que é muito importante a gente citar ela para finalizar essa aula.